nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, no nosso último programa, nós apresentamos antecipadamente, o nosso catecismo faz isso, qual será a sequência das reflexões para abordar a pessoa de Jesus. E o catecismo, ele inicialmente apresenta os principais títulos de Jesus: Jesus, Cristo, Filho de Deus, Senhor. Depois apresenta os mistérios da vida de Cristo, aqueles da encarnação. Ele se encarnou no seio da Virgem Maria e se fez homem. Os mistérios da sua Páscoa, né? Ele padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Os mistérios da sua glorificação, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, onde está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. E nós começamos a ver o significado do nome Jesus. Vimos que Jesus em hebraico significa Deus salva. É o nome que o anjo Gabriel lhe atribui ao se dirigir a Nossa Senhora. Tu lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E nós chegamos então ao parágrafo número 431. Na história da salvação, Deus não se contentou em libertar Israel da casa da escravidão, como está lá no Deuteronômio, capítulo 5, versículo 6, fazendo-o sair do Egito. A salvação é muito maior. Salva o seu povo também do seu próprio pecado. Por ser o pecado sempre uma ofensa a Deus, só Deus pode perdoar pecados. Por isso, Israel vai tomando consciência cada vez mais clara da universalidade do pecado e vai ter que aprender que não poderá mais procurar a salvação, a não ser na invocação do nome do Deus Redentor. Isso já está, por exemplo, nos Salmos, Salmo 51, versículo 11, Salmo 79, versículo 9. De fato, o que nós vemos no livro do Êxodo, e que depois perpassa praticamente toda a Bíblia, né? Como o paradigma da ação de Deus, a libertação da escravidão no Egito, mas Deus não se contentou em libertar o seu povo da casa da escravidão, tirando do país opressor, na época o Egito, e levando pelo deserto à terra da promessa. Na verdade, Deus vai muito além de toda expectativa, salva o seu povo também do seu próprio pecado. É interessante como no Antigo Testamento, particularmente no livro do Levítico, mas também no livro dos Números, Deuteronômio, sobretudo Levítico e Números, está muito presente a questão do sacerdócio, a questão dos sacrifícios expiatórios, a consciência de ser um povo pecador, um povo que precisa de ritos de purificação, que precisa da ajuda do próprio Deus para poder se livrar dessa chaga do pecado. E Israel vai percebendo muito cedo de que só Deus pode perdoar pecados, uma vez que o pecado é sempre uma ofensa direta a ele. E nesse sentido, Israel vai percebendo a universalidade do pecado. Isso não é uma consciência que vem só com Paulo, que vai dizer todos pecaram e estão privados da glória de Deus. O próprio sumo sacerdote da antiga aliança, ele tinha que oferecer sacrifícios também por si, para depois oferecer sacrifícios pelo seu povo, porque ele mesmo se sabia pecador. Então, Israel sabe muito bem que não vai poder procurar a salvação a não ser na invocação do nome do Deus Redentor. Parágrafo 432, 432.
O nome de Jesus significa que o próprio nome de Deus está presente na pessoa de seu Filho, feito homem para a redenção universal e definitiva dos pecados. O nome de Jesus significa Deus salva. Então, o próprio nome de Deus está presente na pessoa de seu Filho. É o único nome divino que traz a salvação, vai nos dizer nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 21. Paulo faz questão muito de insistir nisso. Não existe outro nome debaixo do céu pelo qual nós devamos ser salvos. Então, ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos. Então, este nome divino de Jesus, a partir de então, pode ser invocado por todos nós, pois ele se uniu a todos os homens pela encarnação. O Concílio Vaticano II tem uma expressão muito bonita. A partir da encarnação, em que a divindade se une com uma humanidade concreta, a partir daquele momento, Deus se uniu, de certa maneira, a todo homem, a toda mulher que vem a esse mundo. Ele se uniu não apenas àquele homem concreto, àquela humanidade individual, ele se uniu à natureza humana como tal. De modo que não existe outro nome debaixo do céu dado à humanidade pelo qual devamos ser salvos. Atos 4, versículo 12. O nosso catecismo cita aqui várias passagens que vêm tratar sempre desse mesmo tema. Parágrafo 433. O nome do Deus Salvador era invocado uma só vez por ano pelo sumo sacerdote, para a expiação dos pecados de Israel, depois de ele aspergir o propiciatório do Santo dos Santos com o sangue do sacrifício. Isso nós podemos ver, por exemplo, no livro do Levítico, capítulo 16, né, versículos 15 a 16. Também a carta aos Hebreus faz menção a essa realidade. No dia da expiação, Yom Kippur, o sumo sacerdote invocava o nome de Deus. Sabemos que os judeus até hoje não pronunciam o nome sagrado. E o Papa Bento XVI determinou também que nós seguíssemos esse mesmo exemplo, no sentido de evitar pronunciar o nome de Deus, que os judeus sempre substituem por o Senhor, o Altíssimo, né, o Eterno, para evitar falar aquelas quatro letras conhecidas como o tetragrama sagrado, né? Até porque, com o passar do tempo, a pronúncia original realmente se perdeu. Seja como for, o sumo sacerdote, uma única vez por ano, ele invocava o nome de Deus sobre o povo para a expiação do pecado de Israel. E ele fazia isso depois de ter aspergido com o sangue, né, do cordeiro, o propiciatório, que era aquela cobertura de metal onde estavam os dois querubins na Arca da Aliança, e que ficava na parte mais interna da tenda e também do templo, o Santo dos Santos. O propiciatório era o lugar da presença de Deus. Hoje nós sabemos que o lugar da presença de Deus, por excelência, é o próprio Senhor. É por Ele, a partir dele, na sua pessoa, na sua boca, que Deus nos fala de uma maneira definitiva. Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então, que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e nos nossos corações. Que o Senhor abençoe a todos nós, abençoe nossas famílias e nos conduza à vida eterna. Amém.